gente, bom dia. Espero que estejam todos bem, que estejam todos se cuidando. O prof está com muita saudade de todos. Estou com muita saudade do nosso ambiente escolar, da nossa rotina escolar. No entanto, nesse momento é necessário retornarmos às aulas e vamos retornar de forma online. Já que vamos retornar de forma online, vou deixar meu contato para vocês, caso precisem de tirar alguma dúvida, precisem de alguma coisa, meu contato está aí embaixo no slide, tá bem? Nesse primeiro momento, nós vamos revisar todas as tarefas que ficaram no portal do aluno. Então, tudo que eu pedi para vocês irem anotando o conceito, fazendo exercícios, nessas primeiras aulas eu vou utilizar para retomar esses conceitos e corrigir os exercícios. Uma forma de organização para esse período será a seguinte: anota a tarefa, então, tarefa do dia 25/3, assim como se estivéssemos em sala de aula. Tá? Então, assim, só pensem que o que eu coloco no slide seria o que eu passaria no quadro. Então, anota certinho. A prof vai passando os slides aqui, explicando os conteúdos e passando os slides. Vai lá, dá um pause no vídeo, anota o conceito, anota a definição. Por um exemplo, eu vou explicar ponto, reta e plano, anota a definição de ponto, anota a definição de plano. As aulas aqui online são um pouco mais compactas por conta disso. A gente consegue passar mais conteúdos, porque vocês conseguem pausar o momento em que sentir necessidade, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição ali. Já passei o meu telefone para contato, tá bem? Então, a tarefa postada no dia 25/3 é a unidade 2, retas e ângulos. Então, era para ler o tópico 1, recordando alguns conceitos da página 61, e no caderno escrever a definição para pontos, retas e planos, e fazer o exercício 1 da página 66. Então, primeiro, vamos verificar qual é o conceito, qual é a definição para ponto, reta e plano. Então, um ponto. O ponto a gente vai lá, representa por uma bolinha lá no caderno, um pontinho no caderno, mas ele não tem definição, não existe uma definição, uma dimensão, especificada para ele. Então, nós apenas representamos ele por uma bolinha, por um pontinho ali onde desenhamos. Todas as figuras são compostas por infinitos pontos. Então, uma reta é composta por infinitos pontos. Esse slide que vocês estão vendo projetado aí na tela de vocês é composto por infinitos pontos. Todas as cores, todas as composições de letras ali é a união de infinitos pontos. E nós sempre representamos um ponto por uma letra maiúscula. Então, nós usamos essas conotações para poder diferenciar os elementos geométricos. As retas, elas também não têm espessura, nós vamos lá, desenhamos uma linha lá no caderno para representá-las, mas não existe uma espessura especificada para as retas. Elas são ilimitadas nos dois sentidos, então tanto para a direita quanto para a esquerda, as retas são ilimitadas. O que nós fazemos quando desenhamos uma reta no caderno é representar apenas uma parte dela e colocar duas flechinhas indicando que aquilo cresce infinitamente naqueles sentidos, tá? E nós sempre representamos uma reta por uma letra minúscula. O plano também não tem dimensão, ele é ilimitado em todos os sentidos e geralmente nós representamos um plano por letras gregas minúsculas. O mais usual é alfa e beta. No exercício é dado um plano alfa. Então, sempre o mais usual é o alfa e o beta. Então, sempre que são letras minúsculas. O campo de futebol. Vamos associar então alguns elementos aí de um campo de futebol a um ponto, uma reta e um plano. Então, um ponto. Quais os elementos que tem então nessa figura que se assemelham a um ponto? Tem esse pontinho ali, né, que está no próximo ao gol. A prof é péssima de futebol, não vou saber dizer especificamente como se chama aquela área ali, tá? Tem um pontinho central ali no campo. Retas. Todas as linhas ali que estão delimitando o campo podem ser representações de retas, né, de pedaço de uma reta. E o plano seria o campo propriamente dito.
Esse campo seria a representação de um pedaço de um plano. O exercício 1 da página 66, escreva o nome de 2 objetos da sala de aula que lembrem um ponto, uma reta e um plano. Então, vamos pensar na nossa sala de aula, o que tem lá que poderia se assemelhar a um ponto. Eu penso no botão do computador, se assemelha a um ponto, uma borracha redonda que estiver sobre uma mesa, representa um ponto, um grão de giz que estiver no chão da sala representa um ponto, uma reta. O rodapé da parede representa uma reta, a régua escolar de vocês sobre uma mesa representa uma reta, e o plano o chão do ambiente da sala representa um plano, a carteira, uma folha de caderno representa um plano. Então, assim, nós vamos associando esses elementos geométricos a objetos que utilizamos. A tarefa postada na semana do dia 30/3 a 3/4, nós vamos corrigir essa tarefa por pedaços, tá? Segmentar. Então, unidade 2, retas e ângulos. Tabela, retas determinadas por pontos, página 62. Então, esta tabela aqui, estou me referindo a esta tabela aqui, que tem na página 62, estão no caderno. Fazer a representação similar aos da tabela de retas, então era para vocês desenhar esses desenhos dessa tabela aqui da página 62. Então era para fazer o desenho de retas traçadas em um ponto, retas traçadas em 2 pontos distintos e retas traçadas em 3 ou mais pontos. E fazer o exercício 2 da página 66. Então, vamos lá. Gente, então aqui, esse primeiro desenho é o primeiro desenho que está lá na tabela da página 62. O primeiro desenho, então, representa várias retas passando por um ponto. Então, em um ponto, podemos passar infinitas retas. Já em 2 pontos distintos, só é possível passar uma única reta. Não tem como passar outra reta ali através do ponto PQ. E por 3 pontos, é possível traçar uma única reta se esses pontos estiverem alinhados. Ou a segunda figura ali no terceiro box ali de explicações, aquela figura triangular ali não representa uma única reta. E por quê? Porque o ponto P, Q e R estão desalinhados. Vou fazer uma explicação também aqui na lousa. Vamos analisar então quantas retas podemos fazer através de pontos para essas 3 situações. Então, quando temos um único ponto, quantas retas podemos fazer por este ponto A? Posso fazer uma reta aqui, posso fazer outra reta aqui, outra reta aqui, outra reta aqui. Ou seja, posso fazer infinitas retas, quantas retas eu queira através deste ponto. Então, por um único ponto é possível passar infinitas retas, possível fazer infinitas retas. Quando nós temos 2 pontos, olha, tem esse ponto A e esse ponto B. Começo fazendo a reta aqui em A, o único sentido que eu tenho para seguir é aqui por B. Então, por 2 pontos, é possível traçar uma única reta, não tem outra forma, não tem outro sentido a ser seguido. Diferente daqui, eu poderia traçar uma reta nesse sentido, outra nessa, enfim, quantas retas fossem necessárias. Nesse caso, o ponto A e B delimitam o sentido dessa reta. Agora, quando temos 3 pontos, existem 2 situações. Nesse caso aqui, os pontos estão alinhados, então eu começo a reta aqui em A, passo por B, vou por C e sigo a reta. Então, aqui posso traçar uma reta pelo ponto A, B e C, porque eles estão alinhados. Agora, percebam que nesse caso aqui, eu vou traçar uma reta seguindo para B, não consigo, gente. Forma um triângulo, forma um X e não é possível fazer uma única reta através desses 3 pontos. Então, quando temos 3 pontos ou mais, só é possível fazer uma reta se os pontos estiverem alinhados. O exercício 2 da página 66
Pense e responda. Quantas retas passam por um ponto? Então, assim como eu expliquei ali na lousa, por um ponto podemos traçar aqui infinitas retas, quantas forem necessárias. Então, por um ponto é possível traçar infinitas retas. Então, essa é a resposta para a letra A ali do exercício 2. Quantas retas podem passar por dois pontos distintos? Então, ali na letra B, se você tiver um ponto A e se você tiver um ponto B, é possível traçar uma única reta. Então, a resposta aqui para a letra B seria uma única reta. E a letra C, dados três pontos distintos, é sempre possível traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por esses três pontos? Nem sempre. Então, podem responder lá, nem sempre. Somente se esses pontos forem colineares, assim como eu expliquei nos exemplos colineares. Então, só complementem lá as respostas. Nem sempre, apenas quando os pontos forem colineares. Continuando a tarefa da semana do dia 30 do 3 a 3 do 4, unidade 2, retas e ângulos, ler o tópico semi-reta e segmento de reta da página 62, no caderno definir semi-reta, desenhar exemplo de semi-retas opostas e um de semi-reta coincidentes. Então, olha só, deixa eu ver aqui, pediu a definição de semi-reta. Uma semi-reta, ela tem início e ela não tem fim. Então, ela começa num ponto e ela dá continuidade infinitamente naquele sentido. Ela tem início, mas ela não tem fim. A semi-reta ali representada logo abaixo do título semi-reta tem começo em A, passa por B, mas não tem fim. Ela segue ilimitadamente naquele sentido. Então, a definição de semi-reta é essa. Ela tem um início, mas ela não tem fim. Então, duas semi-retas são ditas opostas se eu tenho uma reta, vou pegar aqui uma reta e um ponto no meio. Esse ponto divide essas duas semi-retas em opostas, tá? Então, cada uma segue em um sentido. No desenho ali, o pontinho O divide a reta R em duas semi-retas opostas, uma semi-reta que dá a direção para B e segue infinitamente, e uma semi-reta que dá a direção para A e segue infinitamente. Então, o pontinho O ali é o marco que divide a reta em duas semi-retas opostas. E duas semi-retas são coincidentes se uma fica em cima da outra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa é uma semi-reta que está seguindo infinitamente ali. E essa é outra semi-reta. Elas são coincidentes se uma fica em cima da outra. Por um exemplo ali, a semi-reta OA, ela é coincidente à semi-reta OB. Uma está em cima da outra. Elas têm todos os pontos em comum. E a tarefa da semana, continuando a tarefa então da semana do dia 30 do 3 a 3 do 4, unidade 2, retas e ângulos. Ler o tópico semi-reta e segmento de reta da página 62, no caderno definir segmento de reta, desenhar um exemplo de segmentos consecutivos e colineares. Então, o segmento de reta, ele é um pedacinho da reta, ele tem começo e ele tem fim. Por um exemplo, o segmento AB, que está desenhado logo abaixo do título, ele tem um começo em A, ele termina em B. Então, esse segmento nós conseguimos medir. Se eu pegar uma régua e colocar ali sobre o segmento AB, eu consigo medir, ao contrário do que acontece na semi-reta. Na semi-reta, ela tem começo e não tem fim. Como que eu meço uma coisa que não tem fim? Então, ali o segmento de reta ele tem limites, ele tem o ponto A e o ponto B que delimita ele. Então, ele começa em A e termina em B e ele pode ser medido. Essa é a definição para um segmento de reta. E os segmentos são ditos consecutivos se eles têm uma extremidade em comum, se eles têm um ponto em comum. Ali, então, no desenho, tem o segmento MN, que é consecutivo ao segmento NP. Então, percebam ali que o ponto N, ele é comum entre os dois segmentos, é ele que está unindo ali esses dois segmentos, ele que
que é o pontinho que une esses dois segmentos. Já os segmentos são colineares se eles estão sobre a mesma reta. Então, ali, olhem, o segmento que está em azul, PQ, ele está em cima da mesma reta que o segmento RS. Eles estão alinhados, eles não estão desordenados ali, então eles são colineares quando acontece esta situação. Vou resolver esse exercício no quadro, foi um exercício que eu deixei então no finalzinho dessa tarefa ali, ó. Represente as figuras abaixo, classifique-as como retas, segmento de reta ou semi-reta. Então, vou resolver na lousa esse exercício. Então, o exercício estava pedindo para verificar se esses elementos são segmento de reta, semi-reta ou uma reta. Então, a letra A já estava respondido, é um segmento de reta porque é limitado pelos pontos A e B. Não tem flechinha indicando que é ilimitado em um dos sentidos, que continua em algum dos sentidos. Então, o limite está exatamente aqui entre A e B. Então, esse é um segmento. A letra B tem uma flechinha deste lado, aqui no sentido de J. Então, uma semi-reta, porque começa aqui em I, que não tem flechinha, e se estende aqui no ponto J, indicando que é uma semi-reta. A C tem flechinha dos dois lados, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos. Então, nesse caso aqui, tem a flechinha para os dois lados, indicando que é ilimitada tanto no sentido de G quanto no sentido de H, então é uma reta. A D também tem flechinha dos dois lados, então indica que é ilimitado aqui no sentido de D e ilimitado no sentido de C, então é uma reta. A E também tem flechinha nos dois sentidos, indicando que é ilimitado nos dois sentidos, então é uma reta. E a F é exatamente aqui a medida entre M e N, não tem flechinha nem dos lados indicando que é ilimitado, então este é um segmento de reta. A tarefa deixada na semana de 13/4 a 17/4 ler medida de um segmento e segmentos congruentes, página 63 do livro didático, definir segmentos congruentes, fazer a construção de segmentos congruentes com régua e compasso conforme orientações no final da página 63. Fazer exercício 3 da página 66. Então, vamos lá. Esse aqui, então, segmentos consecutivos, se eles têm um ponto em comum, e dois segmentos são congruentes se eles possuem a mesma medida. Essa é a definição para segmentos congruentes. Então, vejam ali, os segmentos AB e CD são congruentes, pois têm a mesma medida. E nós indicamos esses segmentos congruentes, esse sinal de congruência é um sinal de igual com um sinalzinho em cima. Esse sinalzinho, esse igual com um acento em cima, significa congruência, então significa igual, tá? O exercício 3 da página 66. Use uma régua para medir os segmentos e responda a questão. Essas informações que estão em vermelho, eu editei então a imagem e coloquei ali conforme as medidas que estavam no livro. Então, lá no livro, se você pegar uma régua e medir o segmento AB, você vai verificar que esse segmento tem 1,5 centímetro. O segmento CD tem 3,5 centímetros, o IJ 1,5 centímetros, o EF 4 centímetros, o GH 3,5 centímetros e o KL 3 centímetros. Perguntou então, quais desses segmentos de retas são congruentes? Então, olhem ali, os que possuem a mesma medida é o segmento AB e o segmento IJ. Também possuem a mesma medida o segmento CD, que é 3,5 centímetro, e o segmento GH, que também possui 3,5 centímetro. Então, vamos verificar como fazer a construção de um segmento utilizando régua e compasso. Vou fazer na lousa, então, essa construção. Então, eu quero traçar um segmento congruente a este, utilizando régua e compasso. Então, vamos ensinar aqui para vocês como fazer utilizando régua e compasso. Eu fiz uma gambiarra aqui, ó,
para utilizar o compasso aqui no quadro. Então, vamos lá. Primeiro, você vai lá, vai fazer um ponto em qualquer lugar aqui do ladinho do segmento. Então, eu fiz esse ponto C. Vou abrir o compasso exatamente do mesmo tamanho aqui deste segmento que eu quero fazer congruente. Então, abri aqui deste tamanho, tá? Vou pegar, colocar a ponta seca do compasso onde tem a agulha, aqui em cima do ponto que eu fiz, e a ponta que tem o grafite, eu vou fazer um arco, tá? Agora, em cima, em qualquer lugar desse arco aqui, vou fazer um pontinho. Então, vou denominar como D e faço o segmento de reta. Esse segmento possui exatamente a mesma medida deste. Então, utilizando régua e compasso, fazemos segmentos congruentes desta forma. Deixo como tarefa para vocês fazer um segmento congruente de 5 centímetros. Então, vai lá, faz um segmento AB de 5 centímetros e faça outro segmento congruente àquele, um de 5 e um de 7. Essa é a tarefinha que deixo para vocês, tá? Gente, um beijo. O prof tá com muita saudade, também preferia estarmos em sala de aula, mas neste momento não é possível. Então, recebam um abraço carinhoso da prof, tá? Até a próxima aula.